Vamos lá. Dessa vez vai, pessoal. Olá, boa noite. Obrigado pela paciência, pelo retorno. Tava tendo problemas técnicos aqui, eu acho que dessa vez vai. Só aguardar a Ilona entrar aqui, eu já encaminho o convite para ela de novo. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Boa noite a todos. A gente teve um pequeno problema técnico aqui no celular para fazer o convite para a Ilona, mas dessa vez vai dar certo. Só aguardando ela entrar aqui, a gente já começa. É isso mesmo, Jairo. É uma solicitação para participar por vídeo. É que a questão é que não estava funcionando, mas agora vai dar tudo certo. Só esperar a Ilona entrar aqui e a gente já conecta ela. Sejam bem-vindos, boa noite a todos que estão entrando. E mais uma vez, obrigado pela paciência aí. Mas vai valer a pena a gente ouvir o que a Ilona tem a compartilhar com a gente. Só mais um pouquinho, pessoal. Vai dar tudo certo. Aos que estão entrando agora, só estamos esperando alguns minutinhos aí a Ilona entrar aqui na live para conectar junto com a gente. Uma boa noite e sejam todos muito bem-vindos. Aí, agora vai. Conectando aqui. Oi, Ilona. Agora vai, hein, Diogo? Puxa vida, eu fiquei angustiado aqui, Ilona. Eu não estava conseguindo te eu conectar. tava te ouvindo. Não estão querendo que a gente converse, mas a gente vai Poxa conversar. vida. Vamos sim. Que bom te ver, Ilona. Que bom estar aqui falando com você. Saudade e que tempos, hein? Que tempos puxados, Pois é. difíceis. A gente Complicado. tem que rir, mas tá difícil, né? A preocupação tá grande. Tá Mas vamos muito falar grande. um pouco, porque a gente tem que pensar em solução, né, Diogo? Exatamente. Então, sem mais delongas, eu quero... Bom, a gente tinha já, né, pensado aqui em uma pauta, um roteiro sobre os quais a gente queria falar, mas não tem como também a gente deixar de mencionar o mais recente acontecimento, que, sem dúvida nenhuma, vai repercutir muito e pode, inclusive, causar muitos prejuízos, enfim, pode prejudicar muito o trabalho prioritário que a gente tem diante da gente agora, que é, né, o combate a esse vírus, prioridade agora são as vidas, né, Ilona? E você escreveu recentemente uma coluna que, inclusive, a gente emprestou o título da sua coluna para o nosso diálogo aqui, né, que Conversa sobre Vida e Morte, né, que a gente está conversando aqui agora. Então, eu queria saber, nada mais agora adequado falar sobre isso diante da demissão do ministro da Saúde, né? Eu lembro que nessa tua coluna você fez uma pergunta central, que você denominou central, que é: o que vamos fazer com essa oportunidade de transformação que se apresenta na forma de uma ameaça mortal? Você já tem alguma ideia, Ilona, o que vamos fazer diante desse momento tão complicado? Claro, enfim, acho que tem muita gente aqui juntando-se a nós para essa conversa. Eu queria dizer primeiro que a gente está cheio de perguntas, né? Poucas pessoas estão
De fato, eu acho que ninguém tem a resposta, a gente tem que estar conversando, mas pegando o gancho do que aconteceu hoje, a gente não tem como controlar a pandemia. Então, acho que isso é a primeira exercício que a gente precisa entender, é o que a gente consegue controlar, o que a gente não consegue controlar. Mas as nossas ações, elas têm sim impacto. Desde a ação de você ficar em casa, né? A ação de você usar máscara, a ação de você poder ajudar as pessoas que você sabe que tem muito mais dificuldade do que você nesse momento. Isso tudo pode ajudar a salvar vidas. Eu acho que o contexto brasileiro, ligando que ao que acabou de acontecer, ele é especialmente mais grave, né? Não é só aí que as pessoas estão apavoradas, o mundo está apavorado com o Brasil, né? Infelizmente, o nosso presidente foi eleito o pior líder digamos, no manejo da crise do Covid por vários órgãos internacionais, enfim. E isso acho que traz aí um peso ainda maior para a responsabilidade de cada um de nós. Então, num momento onde a gente não pode contar com um modelo, e é tão importante, né, o que no inglês se fala role model, mas nada mais é do que a gente ter pessoas para que possam nos inspirar da forma correta. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade redobrada de fazer esse papel, de poder ser o cidadão que a gente gostaria que nossos líderes fossem num momento onde está escasso, né? Então, vamos aceitar esse senso de responsabilidade, controlar as pequenas coisas que a gente pode controlar. E, obviamente, aí quando você fala da transformação, eu estou usando esse tempo para implementar de verdade o meu vegetarianismo, por exemplo. Então, olha que coisa pequenas boa. escolhas, pois estou aprendendo a cozinhar com produtos que eu nunca... Primeiro que eu não sei cozinhar, estou aprendendo, estou usando tempo para cozinhar, mas também pensando nas pequenas questões. Eu li um livro recentemente, não tem em português ainda, mas chama O Futuro que a gente escolhe, e vai escolher, né? O Futuro que escolheremos, que é da Christiana Figueres, que foi a negociadora do Acordo de Paris. Eu acho que é tão importante a gente olhar o que a gente pode fazer neste momento, na nossa vida, na nossa casa, para contribuir para a transformação que a gente quer ver. São pequenas escolhas no momento, mas eu acho que em breve teremos que fazer grandes também. E nesse caso, nesse momento que a gente vive, pequenas escolhas nem são tão pequenas assim, né? Ou pequenas atitudes, né, Ilona? O impacto do de simplesmente cumprir o isolamento social é gigantesco, são vidas, né? Agora, aproveitando isso que você falou, Ilona, eu queria te perguntar o seguinte: eu tenho visto, ouvido, lido muitas pessoas dizendo que a vida não vai voltar a ser como era antes, nós não voltaremos a ser quem nós somos, quem sempre fomos, diante da magnitude desse momento que a gente está vivendo. Há, por um outro lado, pessoas que dizem assim, mas em termos pragmáticos, a sociedade não está se organizando para mudanças tão estruturais. O meu receio, talvez o cenário mais preocupante, ou o pior cenário que eu consigo vislumbrar, é um cenário que a gente supere a crise e a gente volte a agir e a viver no mundo como a gente sempre agiu, né? O que, inclusive, nos trouxe até aqui. Você acha que vai haver essas mudanças estruturantes, em definitivo? Qual que é a tua visão sobre isso, Ilona? Bom, acho que tem, como eu falo, tem muitas perguntas, mas acho que o momento, certamente, voltar ao normal, num curto prazo, não vai voltar, porque mesmo que a gente consiga reabrir as maiores, digamos assim, os serviços mais essenciais, que a gente volte a ter escolas, possa ir ao trabalho fisicamente, vai ter risco e eu acho que vai ocorrer momentos que a gente vai ter que voltar ao isolamento, até a gente ter vacina, ter remédio. Mas acho que o mais importante da gente entender agora essa pandemia, ela já estava anunciada há algum tempo, ela provavelmente não será a única da nossa vida. E ela é uma crise aguda, mas que vem aí, eu acho que alimentar, e eu, Nathalie e Brenda, que são também duas pessoas do Movimento Agora, escrevemos um artigo juntos que vai ser publicado amanhã. E a gente fala, a gente está vendo uma crise aguda, mas a gente tem uma crise crônica. E aí eu volto a esse tema de mudanças climáticas, porque eu acho que a gente está tendo essa possibilidade de olhar o que seria um mundo com privações. O que seria um mundo onde a gente, de fato, tivesse que estar transformando nossas relações. E se as pessoas conseguissem, então, parar para olhar o que poderia ser o mundo dos nossos filhos e netos, se a gente não acertar o rumo agora, pensar uma terra superaquecida, pensar
que tem vinculação, sim, o desmatamento, por exemplo, com a libertação de vírus, por exemplo, na Amazônia. Tem mais de 250 vírus catalogados lá, e que quando você entra em desequilíbrio no ecossistema, você também está liberando mais chance, mais risco desses vírus entrarem aí por um transmissor e chegar ao ser humano. Então, acho que se a gente parar para pensar, talvez essa crise que vai ser muito dura, poderia ser menos dura em alguns países se tivessem liderança certa, mas ela pode ser nossa última chance de mudar o rumo, mudar o curso. Perfeito. Eu acredito que muita gente está fazendo essa reflexão. Acredito mesmo, porque a gente tem conexões aí, e não estou falando só pessoas que têm acesso à informação, a gente é muito privilegiado, a gente tem que saber disso, e nós temos um papel de passar essa informação, mas eu acho que poder repensar, mesmo as pessoas que trabalham na nossa casa, todas essas relações que a gente tem no Brasil como dadas, né? Poder repensar a desigualdade, quando a gente olha o impacto dessa crise. Vamos dizer, tem alguém com dúvida de quão brutal é a desigualdade e de quão relacionada ela está com todos nós, quer dizer, quão interconectados nós estamos, porque se a pessoa da favela não pode fazer o isolamento social, nenhum de nós, nem eles estão seguros, nem nós estamos seguros. Eu acho que essa vamos dizer, são temas que a gente já vem trabalhando muito, há muito tempo, né, nas questões que a gente lida, Diogo, né, seja política de drogas, segurança pública, mas que fica muito evidente agora com esse link, eu acho, com a desigualdade. Então, não vejo como não ser uma transformação, mas acho que é uma transformação no âmbito pessoal, que eu gostaria muito que levasse a melhores escolhas no âmbito político, né, para que a gente pudesse aproveitar essa chance de mudar o rumo, porque senão vai ter uma crise muito mais grave, irreversível, batendo na porta, talvez, da nossa, digamos, idade mais... enfim, quando a gente for mais velho, mas eu não quero deixar esse mundo para minha filha, eu também tenho certeza que você não quer para os seus, né? Não. Inclusive, é por isso muito que nós estamos trabalhando há tanto tempo aí, juntos, unidos, em colaboração, né, Ilona? Eu queria te perguntar, então, aproveito, porque tem antes de te perguntar, fazer mais uma pergunta, eu quero saudar o Rafa Parente, o Ademar Bueno, nossos colegas de movimento, pessoas que eu admiro muito, então, muito bom. Estão aqui, presente. Um abraço para os dois e para todos os demais colegas do nosso movimento que entraram aí. Então, Ilona, você tem... Eu te admiro muito, principalmente por várias razões, mas você escolheu para trabalhar, para atuar como causas de vida mesmo, né? As quais você tem dedicado literalmente sua vida, trabalhando, tentando melhorar, questões muito sensíveis, complexas e polêmicas, né? E eu te acompanhando, como eu te acompanho, eu vejo que você sofre muito, às vezes, com essa falta de... esse obscurantismo, né, eu diria, que está dominando hoje a tomada de decisões políticas absolutamente importantes para nós. Então eu queria que você aproveitasse esse momento em que o obscurantismo parece que nunca teve tão forte, né, incrustado nos âmbitos de poder. Como você tem lidado com o obscurantismo? Porque por mais que você tenha escolhido essas causas tão complexas e complicadas, você sempre procurou pautar a sua atuação com base científica, né, com dados, com estatísticas, para que você não defendesse o que você defende com base em achismo, né? Eu queria saber como você é uma pessoa com a experiência que você tem, como lidar hoje em dia com o obscurantismo. Diogo, eu acho que a gente está, assim, mais um desafio que volta para a liderança, né? Inclusive, eu estou passando um tempo fora do Brasil, muito por conta do obscurantismo. Chegou um momento no ano passado que ficou muito difícil fazer o meu trabalho, sem ter, enfim, questões que pudessem afetar a minha vida pessoal, mas também a reputação e o trabalho da minha instituição, da minha equipe, né? Que foi construído por tanta gente. Então, a gente achou por melhor, por conta mesmo da intolerância, do tipo de perseguição que o governo tem feito a lideranças do setor social, mas também da ciência, da classe artística, do meio universitário, enfim, a gente está tendo aí, obviamente, jornalistas, né? A gente está tendo aí esse momento onde todos que estão na esfera pública estão sendo atacados. Quando isso aconteceu comigo, foi muito no início do governo,
E realmente ainda não estava tão consolidada a ideia que a gente tem hoje, de que é uma perseguição a qualquer pessoa que pense diferente, né? E que ninguém, na verdade, está imune a isso. Então, eu diria que hoje eu estou muito mais otimista, em especial quando a gente olha a crise do Covid e a referência, a necessidade de a gente olhar a ciência, valorizar os médicos. Então, obviamente, olhar essa disputa entre governo de estado com o governo federal me preocupa muito, mas olhar que governadores estão sendo pautados pela ciência e que eles estão precisando de nosso apoio, porque a população precisa entender que eles estão fazendo o melhor para salvar a vida das pessoas, né? Então, eu diria que a gente, novamente, temos aí a oportunidade de resgatar o valor da ciência, resgatar o valor das evidências, das políticas públicas acertadas. Olha quanta discussão sobre o SUS que a gente está tendo hoje. Pois é. Então, poder entender que, de fato, não ter um sistema de saúde que possa atender a todos é absolutamente inaceitável. E o Brasil tem o SUS, mas sucateou muito nos últimos anos. A gente está vendo aí médicos sem equipamento para trabalhar, os hospitais com leitos de emergência fechados, né? Tem tantas questões, mas eu também tenho visto a população prestar atenção para isso. Então, novamente, assim, é uma oportunidade. O que a gente vai fazer com ela depende da gente, né? Mas é uma oportunidade. Eu acho que estamos melhor com a ciência hoje do que há um tempinho atrás, aí, onde ainda achava que a gente ia penar mais um pouquinho. Acho que a gente andou para frente nesse tema, pelo menos nesse. Que bom, eu concordo, eu me alinho com o que você está falando, Ilona. O Ademar, ele deixou uma pergunta interessante aqui embaixo que eu quero te passar. Ele perguntou se você acredita, ou se nós acreditamos, que essa crise vai facilitar o diálogo, que é uma das... o que fez nós nos unirmos no movimento agora, né? Que é uma das bases fundamentais do movimento. Você acha que essa crise pela qual nós estamos passando vai facilitar o diálogo, Ilona? Acho que sim, já está facilitando. Acho que a gente já viu o que é importante. Eu acho que a gente dizer que nós estamos falando de política com P maiúsculo, a gente está falando aqui de política partidária, mas eu já vi nesse período de crise quantas pessoas que ainda estavam apoiando um governo, seja por quais razões talvez econômicas, de acreditar que as reformas iam passar, porque não queria, seja lá qual for, a gente pode discordar, e obviamente eu discordo disso, mas quantas pessoas debandaram, quantas pessoas viram que barco furado, então quantas pessoas estão buscando outro campo para dialogar. Então, eu de verdade acredito que também os polos vão estar cada vez mais isolados. Eles existem, ainda me assusta o tamanho, digamos, dessa minoria que para mim é muito grande, porque ela é muito radical, é muito fanática e é muito negacionista, é destrutivo, né? E eu fico imaginando, porque na verdade, me dá, não é pena, mas me dá tristeza. A palavra para mim é tristeza. Saber que tem gente que acorda com o objetivo de destruir. Mas eu imagino que vida triste essa pessoa deve ter, né? Eu acho que então a gente está precisando unir pelo que une. Enfim, pode ser piegas, mas a gente está falando de amor, está falando de objetivos comuns, está falando de olhar o próximo, está falando de entender o que nos une enquanto seres humanos, que está mais claro do que nunca. A gente já falou, mas eu repito, nós somos interconectados. Então, achar que o mundo, do jeito que a gente vem construindo, é sustentável, de que alguém pode ter tão mais do que outros, que pode ter com tanta tecnologia, conhecimento e abundância para alguns, a gente pode deixar outros em privação total. Acho que essa também é a bandeira, você sabe, né, de o que nos une no agora. Quer dizer, todas as políticas públicas que a gente defende em qualquer campo precisa ter impacto positivo na redução da desigualdade. Não precisa reduzir desigualdade. Eu acho que essa lição, para mim, é muito clara desse momento que a gente está vivendo, né? E eu acredito que ficou mais exposta também. Então, o diálogo voltou. Não é todo mundo, mas voltou. Que legal te ouvir, Ilona. Realmente, eu concordo com muitos comentários que estão sendo colocados aqui, que é inspirador. Eu tenho um amigo meu que entrou aqui agora, que é o Thiago Assunção. Quero agradecer a presença dele, porque ele é um grande professor, renomado professor de Relações Internacionais, seu colega, Ilona.
ele tem um trabalho maravilhoso, uma referência hoje no mundo inteiro em falando sobre os apátridas, os refugiados e por aí vai. E isso me trouxe, Ilona, ouvindo a tua fala e vendo a presença aqui do professor Tiago Assunção, que tudo está ligado à questão da desigualdade, né? Eu acho que o que une o movimento agora, a gente conseguiu juntar pessoas maravilhosas das mais variadas áreas do conhecimento, mas que estão dispostas, primeiro, a dialogar, a conversar, né? Mas a trabalhar pela redução das desigualdades. Eu acredito muito, estou ouvindo, que um mundo onde há tanta desigualdade, onde ela é tão grande, é um mundo que está doente. E hoje nós estamos diante, como você bem diz, né? Até meio. A gente pode dizer que estamos diante sim, de uma oportunidade de isso está escancarado na nossa frente. Vi aqui também um comentário de uma pessoa dizendo que nunca foi tão importante, a gente nunca valorizou tanto o SUS, mas não só o SUS, né? E a importância do Estado, que é Os aquela dimensão da nossa vida que. né? A gente olhar o trabalho dos professores, né? O desespero que é ter as crianças em casa. Eu tô, pelo amor de Deus, exato. Pra escola. A gente vai falar aqui, tem 2 crianças também. Mas, Ilona, eu queria te perguntar, então, aproveitando esse gancho, e também esse objetivo precípio nosso, da redução das desigualdades. Eu estava lendo um artigo que apontava que 1,3 trilhões de dólares é o orçamento em 2019 destinado pelas nações ao setor militar, a compra de armas, de bombas, de armamento. Sendo que a estimativa da OMS para superar ou para minimizar ao máximo, reduzir ao máximo os impactos do coronavírus era algo em torno aproximadamente de 3 bilhões de dólares. Então, veja só, né, as prioridades das nações do mundo hoje. Você tem experiência para falar sobre isso, que você trabalhou com desarmamento, mas também trabalhou com a Global Commission on Drugs, por aí vai. Como pode dar certo isso, né, Ilona? Eu acho que a gente tem visto, eu tenho muita fé no sentido novamente, eu sou uma pessoa idealista, mas pragmática, mas eu tenho muita fé nas novas gerações. Eu tenho visto pessoas, e assim, a gente já digamos assim, velhos adultos, né? Não somos mais os jovens, já tem gerações aí que estão dando show, já estão também mostrando ao que vieram. Mas eu acho que as prioridades, o que eu chamo de bens públicos globais, elas estão ficando mais claras. Então, voltando à questão que a gente começou a falar, a questão das mudanças climáticas, né? A geração que veio depois da nossa, ela já entendeu. Agora que eu acho que a Covid, toda a questão da saúde pública, da educação, também, infelizmente, tem um outro tema que vai vir para a agenda, dependendo de quão severo e quanto tempo essa crise vai durar, que é a questão da segurança. Porque quando a gente tiver que estar lidando, dependendo da resposta que os governos vão lhe dar, a questão mesmo da escassez, se você vê aumento em preço de comida, se você tiver obviamente a gente já viu o aumento do desemprego, mas se a gente não tiver as políticas corretas de socorro às pessoas que estão no desespero, a gente também pode ver, num segundo momento, agora a gente está vendo a redução da violência, alguns tipos de violência, a gente pode ver o aumento dela quando a crise econômica apertar. E também, só para falar rapidamente de violência, a gente sabe que nesse momento, obviamente, não tem pessoas circulando, então diminui roubo, diminui assalto, diminui assassinato. Porém, a gente está muito preocupada e também tentando, por exemplo, no Rio, que a gente está envolvido numa força-tarefa direta, a União Rio, atender com mantimentos, mas também atenção no sentido de ter conexão com vítimas de violência doméstica. E tem uma outra questão que me tira o sono com toda honestidade, porque essas pessoas não têm nem como pedir ajuda, que é abuso infantil. Então, a gente sabe que no confinamento essas duas questões aumentam e as crianças não podendo ir à escola, não tem a quem pedir ajuda. As mulheres ainda têm voz, podem estar aí conectadas numa rede, enfim, tem vizinho, etc. As crianças não têm a quem pedir. Então, acho que todo mundo que tem que estar muito ligado, porque todos temos conexões com pessoas que são mais vulneráveis do que a gente. Então, acho que é um momento da gente se ligar a isso. E eu acho que por conta mesmo do que a gente vai ter que lidar neste momento, então, saúde, desigualdade, educação, podemos ter uma crise de segurança se as respostas não vierem, vai ficar
mais claro quais são os bens públicos que a gente quer cuidar. E aí, se a gente não exigir a alocação correta de orçamento, a gente sabe que essa questão da pandemia ela foi prevista anos atrás, e Bill Gates falava, vamos investir porque ela vem. A gente não sabe exatamente quando, mas ela vem. No Instituto Igarapé, a gente desde 2018 estava trabalhando num projeto com a OMS que era de olhar as possíveis pandemias e ver a distribuição de vacina, porque isso não estava organizado. Então, a gente estava trabalhando nesse... um dashboard mesmo de como é que se aplicaria uma resposta, onde estão os produtores de vacina, como é que as vacinas chegam, se fosse uma pandemia conhecida, por exemplo, como Ebola, ou SARS mesmo. Mas vem um vírus novo, que a gente não tem nem a vacina. Agora, foi o que você disse, por falta de investimento também num sistema de resposta mais robusto, que hoje, se a gente tivesse, de repente, uma Nações Unidas mais forte, a resposta global seria mais forte, até para a gente poder estar suprindo as necessidades de, enfim, diferentes países. Respiradores foram usados na China em abundância. A China passou pela fase 1. Onde é que esses respiradores podem ir? Quer dizer, se a gente tivesse uma coordenação, e a gente está vendo o oposto, a gente está vendo os Estados Unidos operando como pirata, comprando, roubando tudo dos outros, nesse mercado. Literalmente, não deixando suprimento ir para nenhum outro país, enfim. Essa é a mentalidade que vem do líder, Tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro, o mundo egoísta, um mundo no pior, aí sem querer levar muito para questões de gênero, mas no pior, digamos assim, da força bruta de algo que é absolutamente impossível de você pensar um mundo melhor com esse tipo de visão egoísta, individualista de liderança. E, na verdade, é questão de tempo para todo mundo estar pior, Mas eu acho que é absolutamente relevante, sim, essa questão de gênero nesse momento, Ilona, até porque, veja, é fato que os países que estão lidando de uma forma muito como referências no mundo todo, todos eles têm gestoras à frente, são mulheres. Eu acredito que o fim da cultura patriarcal é uma das mudanças mais amplas em andamento, porque para a sociedade ocidental praticamente não sabe como é viver antes da cultura patriarcal, mas eu acho que está tudo interconectado, como você falou, Ilona. Você mencionou algumas vezes o aspecto ambiental, que na minha modesta opinião é uma das coisas mais malucas, assim, mais preocupantes por um lado, mas mais belas e interessantes que a gente está vivenciando nesse momento. A água cristalina em Veneza, os índices de pureza do ar em São Paulo, em outras metrópoles, um negócio maluco. Os animais, respirando, o planeta Terra respirando, enquanto o ser humano está em confinamento. Isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo. A pergunta que eu tenho para te fazer a gente tem falado sobre, você acabou de mencionar também a questão da segurança, a gente ainda não entrou especificamente no tema, nos aspectos mais econômicos, mas eu tenho também uma pergunta para te fazer, mas a questão você acha que todas essas crises, diante das quais a gente se encontra, elas têm uma raiz comum? Me parece que há uma raiz comum. São várias crises que estamos enfrentando já há um bom tempo, que convergem, mas podemos dizer que há uma raiz comum? Para mim, tem a raiz da desigualdade. E aí, quando eu falo desigualdade, não é achar que todo mundo vai ser igual, porque, enfim, somos diferentes, mas é questão de você poder ter mobilidade social, você ter possibilidade de melhorar de vida. Eu acho que isso os sistemas que foram criados, seja no Brasil, seja em outros lugares, não permitem mesmo que pessoas que nasceram em certas localidades se libertem de um ciclo vicioso de exclusão, seja no Harlem, em Nova York, e tem gente aí que já vi que estava falando, muito bom, tem empatia morando no Canadá. Eu estou no Canadá, porque meu marido é canadense, tenho uma filha canadense, e porque, na verdade, eu fui para os Estados Unidos fazer um fellowship, estava na Universidade de Colômbia, depois de ser intimidada e ameaçada no Brasil. Então, sim, tenho muita empatia pelo Brasil, amo meu país, estou muito, muito triste com tudo que está acontecendo aí,
E vou continuar ajudando, seja de onde eu estiver, seja no Canadá, seja no Butão, eu vou estar ligada. Mas eu sou uma cidadã do mundo, então para mim o ser humano, seja no Brasil, seja mundo afora, ele tem toda a vida para mim vale muito. Então também tem uma conexão com a humanidade que não é só daí, mas com o Brasil é onde meu coração me agonia. Mas sobre esse ponto, acho que sim. Então, temos uma raiz comum, criamos sistemas excludentes. E quando a gente olha, de fato, se você pensar, e aí tem toda uma discussão que eu estou bastante interessada e participando, que é a reinvenção do capitalismo, seja como é que isso vai se chamar, mas é economia circular, toda uma discussão de como você vai ter, tem até o conceito de economia donut. Eu não sou economista, então não vou dar aula aqui, mas tem um monte de economista bacana falando sobre isso. E a gente conversou há pouco tempo com uma turma de Amsterdã, com o prefeito, enfim, no Igarapé a gente também faz parte de uma rede global de prefeitos. E Amsterdã deve estar sendo a primeira cidade que vai adotar esse conceito de economia donut, que é basicamente não deixar ninguém cair no buraco do donut, né? Então você tem uma série A questão da renda universal também, né, Ilona? Está muito em voga hoje. Básica, renda básica. Muito renda básica universal, tem super em voga. Então, o que eu acho que a gente tem que entender é que nós temos recursos, riqueza e tecnologia e o conhecimento para não deixar ninguém em situação de exclusão e miséria. Que vai ter desigualdade no sentido de vai ter gente mais rica do que outro? Vai. Mas qual é o básico da dignidade que a gente precisa garantir para que, de fato, a gente possa ter um mundo próspero e um mundo sustentável? Então, acho que essa discussão ela é fundamental. E aí tem a raiz de muita coisa. E eu acho que no Brasil a gente criou sistemas que também estão relacionados a essa história tem uma visão de elite bastante difícil, da história da carteirada, né? De eu sou melhor do que o outro. Então a gente vai ter que enfrentar a questão da desigualdade, mas vai ter que também enfrentar uma questão cultural, de achar que porque, seja lá, tenho pedigree, carteira ou qualquer outra coisa, eu tenho mais direito do que o outro. Para a gente ter uma economia ou uma sociedade mais igualitária, nunca vai ser perfeito, mas mais igualitária, e aí eu posso falar, por exemplo, do Canadá, também estudei na Suécia, na Noruega, países que têm outro tipo de visão, ninguém passa na frente de ninguém. Na Suíça, por exemplo, você não faz o teste quem quer fazer o teste, mesmo que você tenha dinheiro para pagar. Porque só tem teste, assim, quando começou a crise, eu lembro um amigo meu lá falando, eu não consegui testar, porque eu não era prioridade da testagem, não tinha teste suficiente para todo mundo. Então, entender que para andar para frente, no sentido de civilização, de sociedades mais igualitárias, a gente vai ter que abrir mão de privilégios. Porque no Brasil, quem pode pagar por uma boa educação paga, quem pode pagar por uma boa saúde paga. A gente está vendo aí toda uma dificuldade de outras pessoas acessarem. Só que chega num momento como esse, a gente vê, bom, se aquelas pessoas que a gente, né, enfim, sabe que são mais vulneráveis também não tiverem acesso, não adianta a gente se proteger. Você vai ficar dentro da sua casa para o resto da sua vida. Então, entender a conexão, né? Seja por empatia, que aí, né, assim, graças a Deus é o caso de muita gente, ou seja por simplesmente perceber que o modelo não vai dar certo se não for assim. Seja pela dor, né? Se não for pela empatia, não for, que seja. Exato. E para muita gente, infelizmente, tem que ter a chamada, o wake-up call, às vezes é uma crise, né? E eu espero que a gente tenha menos perda. O que mais me preocupa hoje, vendo o Brasil, é que só a gente, de fato, dá uma sorte muito grande, mas tudo indica, se a gente olhar a trajetória do que está acontecendo, que a gente vai ver muito sofrimento por aí ainda. E muito desse poderia ter sido evitado, em especial se a gente estivesse seguindo aqui à risca as políticas de isolamento, sabendo que muitas partes do nosso país não conseguem se isolar, por conta mesmo das condições, né? Enfim, como é que você se isola em casas onde num cômodo vivem 5, 6, 7, 10 pessoas? Então, a responsabilidade nossa, que pode se isolar, é muito maior ainda, né? Para que o sistema de saúde possa abrigar quem não pode.
Perfeito, ótimo. Ilona, a gente estava conversando anteriormente sobre os aspectos também econômicos da crise, porque veja, muitos dos argumentos que justificam um relaxamento, uma relativização do isolamento, praticamente todos eles vão na questão econômica. Há quem diga, inclusive, que a crise econômica depois pode custar ainda mais vidas do que o isolamento, do que o próprio vírus, né, agindo. Na minha visão, Ilona, isso é muito preocupante, porque hoje em dia a vida não tem preço, né? Não se submete, ela não é passível de aferição pecuniária. E esses estudos, já existem estudos que refutam isso. Quanto mais a gente cumprir o isolamento agora, mais rápido a gente vai voltar, né? Agora, sai, exatamente. Mas a gente pode superar esse modelo binário de pensamento também e pensar paralelamente à recomendação das maiores autoridades sanitárias do mundo, a gente pode pensar paralelamente em medidas para mitigar também a crise econômica. Sem dúvida. Eu acho que a gente vai ter que entender isso. Países que têm... no próprio agora a gente fala isso, né? Não é liberalismo ou desenvolvimento social. Quer dizer, as coisas não são ou, vão ter que ser e. A gente sabe que tem, obviamente, questões que depois vão ter que ser... não podem ser abandonadas para sempre. A responsabilidade fiscal. Eu defendo que a gente pague nossas contas, óbvio, mas a gente está numa emergência. Então, a gente também não pode deixar de absolutamente dar o que as pessoas precisam. O que as pessoas precisam vai variar de acordo com as etapas dessa crise. Então, acho que a primeira questão, a primeira atenção foi para o sistema de saúde. Mas, por exemplo, a gente no Igarapé, quando viu lá a Força-Tarefa do Rio se formando, a gente falou, ninguém está olhando para os policiais, para os agentes prisionais, para os presos, nem para as mulheres que estão lá também, como eu falei, ameaçadas, que têm a proteção, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que recebem medidas protetivas. Então, a gente foi atrás desses públicos para mapear as demandas e ver como é que alguma parte das doações também chegassem para eles. Então, não dá para a gente só olhar para um lado. O que eu acho é que tudo que a gente leu até o momento, e novamente, se a gente não fosse basear na ciência, e cada dia sai algo novo, uma pesquisa nova, então a crise vai nos obrigar a estar acompanhando o dia a dia dela. Ninguém tem a resposta definitiva, mas quem é que quer ficar com milhares de mortes necessárias nas costas agora? Isso não é uma escolha que líderes responsáveis vão fazer pensando lá na economia. Então, neste momento, vamos gastar mais, sim, tanto com a saúde quanto com as necessidades básicas. Isso a gente tem que olhar para onde esse dinheiro está indo. Está chegando no pequeno empresário lá da ponta? Está chegando nas pessoas que não têm nada? Como é que a gente está chegando a essas pessoas? A gente tem também no Brasil um cadastro único, né, do que vai o Bolsa Família, mas a gente sabe que tem um monte de gente que não estava ali também. Como é que a gente faz para chegar? Então, acho que isso tem muitas boas cabeças pensando, mas isso também depende de uma confiança, de uma capacidade do governo, que nesse momento o governo federal a gente sabe que é difícil, né? Ainda bem que a gente viu a maior parte dos governadores entendendo o desafio, tomando para si. Precisamos que os prefeitos também possam, tá? Eu acho que tem uma questão muito especial para esse ano, Diogo, que é olhar a população, entender que o prefeito tem que ser um cara que tenha capacidade de entregar. Não pode ser o bacaninha da esquina que a gente conhece. Tem que ser alguém que tenha capacidade de enfrentar todos esses desafios. Então, óbvio, a minha expectativa aqui desse momento é que as pessoas entendam que é e, não é ou. E que a gente vai ter que conseguir colocar aí, digamos, no poder, pessoas que tenham a capacidade desse momento de passar nos testes das crises, né? Liderança em crise, em tempo de crise, é que mostra quem você é, né? E aí eu acho que a gente tem aí um remédio amargo no Brasil para tomar, porque a gente fez péssimas escolhas, e a gente vai ter que consertar. E muita gente vai sofrer no caminho, mas que a gente aprenda, né, e façamos nossa parte para evitar, enfim, ao máximo o sofrimento humano. Mas, assim, me agonia ver. Isso posso dizer que eu estou bastante agoniada de olhar, ver que a gente podia estar salvando muito mais gente, né?
Eu tô tão agoniado, Ilona, que eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, ter ouvindo, e aproveitar a tua experiência também em organismos internacionais. A gente está se encaminhando para encerrar aqui, devemos ter próximo de 10 minutos. Pessoal, tem um máximo de 1 hora aqui, né, que o Instagram nos permite. Mas eu, antes de caminhar para o final, queria te fazer uma pergunta para depois considerações finais. Diante de tudo isso que a gente está vendo, Ilona, eu concordo 100% contigo que nunca ficou tão evidente a importância de escolhermos bons gestores, bons políticos que nos representem, né? A gente está agora vivenciando e sofrendo as consequências disso, mas no caso que a gente está vivenciando me parece tão grave que há a possibilidade de uma responsabilização, diria até pelo Tribunal Penal Internacional e por aí vai. Você vê uma chance, porque para mim a irresponsabilidade do atual presidente é tamanha, né? Ele é tão irresponsável que o custo tem sido pago com vidas. Você acha que essa responsabilização é possível? Acho que internacional seria difícil, tem a questão da soberania, eu acho que a responsabilização ela será interna. Ela, como eu disse, Diogo, assim, isso já está ocorrendo, a gente viu uma debandada, né? Uma perda de apoio muito grande nas últimas semanas. O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, por mais que tenha uma questão de urgência e emergência, porque tem aí, novamente, questões de vida ou morte que, infelizmente, o presidente, esse núcleo mais ideológico, nos coloca muito exposto e com, enfim, uma responsabilidade sem tamanho, mas a nossa democracia sofreu muito desde essa, digamos aí, acho que de 2013 em diante. Muita confusão no Brasil. Então, acho que o que a gente não pode apoiar digamos assim, questões ou maneiras de resolver este problemão que a gente está na mão de formas não democráticas. Então, acho que há muitos caminhos democráticos para resolver essa situação, mas pode ser que seja só em 2022. Se, digamos aí, não tiver muito claro crimes de responsabilidade, eu acho que tem, né? Mas se não tiver um momento político onde o Congresso e tudo mais resolva, porque você imagina se nesse momento a gente tivesse um processo de impeachment virtual, não temos condições de passar por algo que cumprisse aí o devido processo legal sem causar ainda mais ruptura na nossa sociedade. Então, acho que a gente vai ter que ter muita tranquilidade de navegar, de fortalecer as lideranças estaduais, municipais, Congresso, Judiciário, de quanto sociedade cobrar e fazer a nossa parte, tá ali, ó, direto, de verdade, cumprindo o nosso dever cívico, para que a gente não deixe esse país, digamos aí, chegar no fundo do poço até a hora da gente poder fazer essa troca de uma forma democrática. É só isso que eu acho. A gente não pode fazer a nossa democracia sofrer mais do que ela já sofreu. E porque eu acho que pode ser muito, digamos aí, irreversível ou talvez muito mais longo período enfim, eu estou olhando Hungria, estou olhando o que está acontecendo em países como as Filipinas, né, a própria Índia, enfim, para não falar de Rússia, Polônia, a gente não quer, a gente cruzou muitas linhas no Brasil, a gente precisa retomar a democracia vibrante como ela era, espaço cívico e tudo mais. Eu fico imaginando, Ilona, como nós somos privilegiados, ou fomos privilegiados, por termos podido observar vários lugares do mundo antes do vírus chegar até aqui. E entristece demais a gente pensar que, né, esperamos tudo isso acontecer e ainda mais podendo se agravar e não tomando as medidas que, né, são orientadas à ciência diz. Mas, Ilona, nós estamos nós estamos nos encaminhando para o final. Eu queria, antes de te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, te agradecer imensamente. Você é uma pessoa inspiradora. Quando eu digo que a gente precisa, sim, de mais lideranças, mulheres pelo mundo, eu acredito muito nisso, do fundo do meu coração, e você é uma liderança que nos inspira, assim. Eu acredito muito que você tem esse poder, essa capacidade tão grande de conectar pessoas, né, pontes. Foi isso, inclusive, que fez com que o movimento também fosse possível. E me traz muita esperança me deparar com pessoas como você que estão pensando em melhores soluções. Quero também agradecer a Mel, né, que sem ela nada disso também seria possível, e todos os outros colegas do Movimento Agora.
Querido, estamos juntos, né? Enfim, eu acho que tem o que me dá esperança e o que acho que faz com que o agora pense livre, quando a gente se conheceu lá atrás, com essa rede sobre política de drogas que a gente inventou ainda em 2012, quando esse tema ainda era um mega tabu, é porque a gente sabe que quanto mais pessoas boas se conectam, mais potencial a gente tem de mudança. Então, assim, eu sei que a gente vai sair dessa. A aflição do momento é que a gente poderia estar evitando muito sofrimento, né? Então eu acho que quando a gente olha tanta gente querendo contribuir, a gente fala das pessoas que estão no movimento, mas a gente conhece pessoas de vários lugares que poderiam estar transformando esse Exato. país já. Né? Então, quanta energia Exato. negativa, quanta destruição para a gente então ter que construir de novo. Mas a gente não vai fugir da missão. Eu acho que a gente tem que Não se vão. proteger, porque, em especial nesse momento no Brasil, a gente tem que entender que entrar na polarização, ir para o meio do olho do furacão, tentar combater força com força, não adianta. Não Então, vai. acho que esse momento de refletir, de transformar e de se fortalecer, porque o caminho ele é longo, a gente tem que escolher com quem a gente quer estar. Eu acho que a gente já fez essa escolha e a gente quer cada vez estar trazendo mais pessoas para perto, mas sabendo que a nossa responsabilidade só aumenta, porque a gente vai ter Sem dúvida. muito trabalho, seja no Brasil, seja onde a gente estiver, no sentido de poder estar contribuindo, agregando valor para cuidar do que eu falo que são os nossos bens públicos. É o que, na Ótimo. verdade, a gente poderia estar colocando foco, né? E as É. conversas virão, outras conversas virão. Obrigado pelo convite Sem de dúvida. hoje. E Poxa, eu obrigada que por todo agradeço. mundo aí que ficou com a gente nessa conversa. Deu uma turma boa aí. Exato. E principalmente pelas mensagens, pelas boas vibrações, que é incrível, é impressionante. Só passar o olho aqui nas mensagens de carinho, isso já eleva o nosso astral. Dá um alô também, Ilona, pro André Tamura, grande companheiro, amigão Ô, nosso do André. movimento, lá em Floripa. Espero que esteja bem. Ilona, eu, pelo menos, para encerrar, eu tenho me refugiado muito no isolamento, no confinamento, em poesia, em arte, logicamente com a minha filha, em proximidade. E eu elaborei um pequeno versinho que eu queria mencionar aqui para você, que tem todo o trabalho. Eu elaborei ele pensando nessa união global, comunitária, e ele é assim: eu nasci numa bola que no espaço boia. Dentro dela, me disseram que eu nasci no Brasil, separado do resto do mundo por uma linha que ninguém nunca viu. Obrigada, Beijo, estamos galera. juntos, viu? Obrigada, turma. Continuamos. Cuidemos-nos e ficamos em casa. Um É beijo. isso aí. Boa noite, bom descanso e um beijo para todo mundo. Boa noite. Beijo.